Boa noite, igreja. Vocês estão aqui, gente? Vou dar mais uma chance. Boa noite, igreja. Glória a Deus, estamos em poucos, mas somos enjoados. A gente faz um barulho santo. Amém? Saúdo vocês que estão aqui conosco, aqui no templo. Também você que está nos assistindo no YouTube. É sempre uma grandiosíssima alegria poder compartilhar da palavra do nosso Deus. Chegamos na 6ª semana desta campanha, Família, Projeto de Deus. Estamos na reta final e lhe sugiro que não esmoreça, permaneça firme até a 7ª semana. A palavra nos instrui que quando a gente faz um voto com o Senhor, um compromisso com o Senhor, que a gente vá até o fim. Se você também está nos assistindo e está firme nessa campanha, que você permaneça até o fim. E se você chegou por agora, ou do meio para o fim, eu sugiro que você retome as meditações anteriores. Nós já tivemos 5 ministrações abençoadas, com certeza vai trazer grandes ensinamentos. Foi falado sobre responsabilidade, sabedoria, relacionamento, lições práticas sobre as nossas famílias. E eu sugiro que você assista, vai lhe edificar muito. E nessa temática também, eu sugiro, tem um sermão que eu preguei no início do ano, que tem o tema Guerreando pela Minha Família, e ele trata um pouco do contexto espiritual que muitas vezes a gente negligencia, que existe sim uma guerra espiritual contra a igreja e contra a família. E se você aqui da nossa igreja e também está nos assistindo e nunca participou do curso de casais, eu sugiro que você faça. É uma grande bênção, é uma grande dádiva. Ah, mas eu não estou com problema no meu casamento. Você só vai no mecânico na corretiva, dá para ir também na preventiva. Você consegue ir na preventiva. E eu testemunho isso na minha vida. Eu e a Ana, nós fizemos o curso de casal com 1 ano de casado. E aprendemos muitas lições muito práticas que anteciparam alguns problemas que viriam no futuro. Aprendemos também com alguns casais com mais estradas. Aí a gente viu, pô, isso aqui eu não quero fazer não, que aqui está azedando demais. Mas, tirando a brincadeira, o Ministério de Casal é uma bênção. Finalizamos uma turma agora e virando 2022, junto com o Ensino Manaim, às segundas-feiras, terá outra turma. Fica a dica. O tema da ministração de hoje é Família de Deus ou Família do Mundo? Uma pergunta. Ou a minha família ou a minha casa é uma casa de Deus, ou é uma casa mundana que serve aos preceitos do mundo. E aqui eu não estou falando apenas no conceito de religiosidade, sobre que muitas vezes se fala, essa música é de Deus ou é do mundo? Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre quem governa as nossas casas. Uma casa ela só pode ser governada por Deus ou não vai ter o governo de Deus. E quando a casa é governada pelo mundo e está alheia a Deus, essa casa ela tem como característica a busca pela felicidade. O que vale é ser feliz. Eu tento, desisto, recomeço, quantas vezes forem necessárias. Nessa casa não existe verdades absolutas, não existe princípios norteadores. Cada casa vai seguindo o seu rumo conforme lhe aponta o nariz. Mas se a casa é governada por Deus, aí é completamente diferente. Existem absolutos, existem princípios, existem verdades eternas e também existe um Senhor, e esse Senhor nos deixou um manual para governar as nossas famílias. Só que esse mundo pós-moderno, ele é cada vez mais sutil e ele quer juntar verdades eternas com coisas mundanas. Como se fosse possível você ter uma casa governada por Deus e vivendo com padrões do mundo. Como se fosse possível existir harmonia entre esses dois temas. Só que na verdade é quase igual a água e óleo. E abrindo um parêntese aqui, meus irmãos, tenham paciência comigo, que cearense já fala meio num outro ritmo. E hoje eu reinstalei um aparelho aqui embaixo, depois de quase 15 anos retomei um tratamento, então pode ser que dê algumas enganchadas. Me amem, viu? E nessa temática, os temas são exatamente antagônicos. É quase igual essa sutileza de você
abrir mão do governo de Deus na sua casa e achando que é possível harmonizar com o mundo, é quase igual criacionismo de Deus e o evolucionismo de Darwin. A humanidade ele quer em algum momento harmonizar esses dois temas, mas não tem como harmonizar. A ciência vai querer harmonizar? Não, mas se Deus criou o mundo do pó da terra, criou Adão e Eva, não existe nenhuma teoria molecular de evolução, de não existe. E da mesma forma, o mundo ele quer harmonizar, que é possível você ter uma família meio governada por Deus e também que se satisfaz com o mundo e que vive como o mundo. E nesse contexto, é muito interessante a gente pensar e refletir hoje quem governa a nossa casa, porque Deus ele não divide o seu trono com ninguém. E se a nossa casa não está sendo governada integralmente por Deus, ela não está sendo governada por Ele, está alheia ao Senhor. E nessa temática, quando a gente fala de casais, tem sempre um caos real, verídico, que a gente viveu há algum tempo atrás. A Ana ela foi participar de um evento com algumas executivas empoderadas do setor financeiro, e ali, algum tempo de convivência, ela chegou em casa meio abalada, porque a Ana expôs a forma que a gente vive a nossa vida, a nossa família, os preceitos, os valores, como existe as hierarquias, primeiro Deus, depois mulher e marido, e família, tudo isso, e tudo era rebatido veementemente por essas mulheres. Não, está tudo errado, não, você não é isso, está tudo errado. E porque elas dizem, nós somos felizes, nós sabemos o que importa. Você está indo... E a Ana chegou meio com essa crise, e graças a Deus, iluminado pelo Espírito, o Senhor me deu uma resposta, meu amor. É legítima a sua dor, porque realmente, imagina você passar um tempo todo sendo massacrada, sendo confrontada por essas pessoas, mas a nossa casa, a gente consegue defender o nosso governo e o que é que nos pauta. Mas se elas têm um governo melhor, não tem nenhum problema. Vamos visitá-las, entender a família e ver o que governa, que fórmula mágica elas descobriram. E, na verdade, caiu a ficha, não. Uma está no terceiro casamento, outra está numa crise da meia-idade, que já se separou e está querendo viver como adolescente nas academias da vida. Uma outra está com um relacionamento dúbio, né? Casada, mas com a vida paralela. E muitas vezes o mundo quer dizer isso. Nós somos felizes, nós temos a fórmula da felicidade e o que vocês estão vivendo é errado. Mas o que vai determinar se é certo ou errado são os frutos da nossa casa e da nossa família. E o tema família é um tema tão importante que você consegue ver ele de capa a capa, já em Gênesis, o Senhor já cria Adão e Eva, estabelecendo a primeira família. O Senhor ele atuou pelos patriarcas, o Senhor, as tribos foram instituídas numa linhagem familiar. Jesus ele veio e encarnou numa família, tendo pai, mãe e irmãos. Apóstolo Paulo norteou, né, ilustrou que o relacionamento de Cristo com a igreja é um relacionamento de um noivo e noiva. Então, família é um tema muito, muito importante para todos nós. E a Bíblia tem muitos ensinamentos quanto a isso. Obviamente que o tema família é muito vasto e eu não vou conseguir esgotar, mas eu tirei aqui 10 ensinamentos nessa temática família que eu queria abordar com vocês hoje, sempre voltando ao tema, se a nossa família é de Deus ou a nossa família do mundo. A primeira grande verdade, o primeiro princípio que a gente consegue extrair da palavra de Deus para nortear as nossas famílias é: não existe harmonia entre Deus e o mundo. Não existe. 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não existe. O mundo ele vai sempre estar querendo nos conectar. Não é possível você ter uma família de Deus e adulterar. Não é família você ter uma família de Deus e não assumir a sua responsabilidade sobre os seus filhos. Mas não existe harmonia entre Deus e o mundo, e o texto é muito claro. Se você amar o mundo, as coisas do mundo que são alheias a Deus, Deus não está conosco. E que nós possamos refletir e pensar o que tem nos guiado, o que a palavra de Deus diz ou o que o mundo diz. Mas para mim fazer essa primeira reflexão, eu tenho que dar 2 passos atrás e saber o que a palavra diz.
Se eu não sei o que a palavra diz, se eu não me esmero na palavra, se eu não entendo os princípios, se o meu relacionamento com a palavra é apenas de conta-gotas, você não vai conseguir nem ter um embasamento para distinguir se você está cumprindo ou não os princípios bíblicos. E nessa subseção eu trouxe aqui 6 mentiras do mundo versus princípios bíblicos. Eu vou apresentar um princípio bíblico, que é um princípio que deve nortear as nossas casas, as nossas famílias, e o que o mundo diz a respeito disso. O primeiro princípio é uma só carne, aliança, unidade. Isso é um princípio. Podemos ver em Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso é uma verdade, é um princípio. Deus criou um homem e uma mulher para construir uma família, num conceito de aliança, num conceito de unidade, num padrão que o Senhor determinou. Qualquer configuração familiar diferente disso não é uma configuração vinda de Deus. E aqui o texto é muito claro que conectou a mulher como ajudadora idônea, fala do conceito de um casal, fala que também, como a palavra de Deus é magnífica, né? Ainda não existindo descendentes, o Senhor já falou, vai haver descendentes, que o Senhor ele é o Deus eterno, o Senhor do tempo, mas eu já deixo uma ordenança que eles têm que deixar o pai e a mãe para seguir o seu caminho. E hoje a gente tem visto aí pessoas com 40, 50 anos ainda na aba da saia do pai e da mãe. Isso não é um princípio bíblico, tem que voar. E até se alegrando aqui com o pastor Edu, a gente vê o Juninho, um jovem, muito jovem, do outro lado do mundo, mas já com um relacionamento, com um princípio muito claro do que ele quer se noivar e casar com 20 e poucos anos. E essa tem que ser a verdade do crente. O crente namora para casar. E só que o Senhor diz, unidade, aliança, uma só carne. E o que é que o mundo diz? Não, tenta outra vez. Se não der certo, esse negócio de uma só carne, prova outra carne. Muda o cardápio, tenta de novo. E isso fica alastrado e fica explícito com a quantidade do número de divórcios. Só na pandemia aumentou em 24% o número de divórcios no Brasil, absurdamente. A palavra de Deus fala, é uma só carne, um homem e uma mulher. E o que é que o mundo diz? Não, vai para a poligamia, um homem com várias mulheres, vai para a poliandria, uma mulher com vários homens. O tema trisal está cada vez mais comum nas mídias digitais, pessoas que têm jovenzinhos com relacionamento a 3, e assim, como se fosse a coisa mais comum do mundo, E o ser humano, na sua capacidade de criar o que lhe satisfaz, tem várias vertentes. Tem japonês se casando com avatar, tem pessoas se casando sozinho, como já teve caso no Brasil, tem pessoas que aderem ao pansexualismo, que é um tipo de vertente que tudo, a pessoa pode ser de tudo ou de todos, pessoa casando com bicicleta, com árvore, com planta, totalmente alheio e se rebelando contra Deus. E nessa configuração louca do mundo, é possível ter uma mulher que foi casada com um homem e foi mãe de um filho ou de uma filha. Mas em algum determinado momento, essa mulher tem uma crise e diz, não, eu não sou mulher, eu agora vou virar trans. Começa a tomar hormônios, retiro as mamas, crio barba e crio toda uma situação e me torno uma transexual, mas já com a filhinha. E essa mulher, ela se relaciona com outra mulher, assumindo o papel masculino da relação. E essas mulheres decidem engravidar novamente, através de inseminação. Mas quem engravida? A mulher que já está sem mamas, com barba, e ali ela gera. Então, assim, é o homem cada vez mais criando as suas configurações, criando as suas possibilidades, buscando a felicidade. E se não gostar mais, eu tiro a barba, recoloco as mamas e vou tentando buscar a felicidade. E um outro conceito importante aqui, de aliança, de unidade, de uma só carne, quando é para ser uma só carne em tudo, na alegria, na doença, com dinheiro, sem dinheiro, compartilhar tudo.
E o mundo diz, não, não compartilha as contas não, meu dinheiro é o meu dinheiro, o seu dinheiro é o seu dinheiro. E o pior, meus irmãos, que isso é tão sutil que vai adentrando a igreja, já vimos casais crentes, não imaturos, já teoricamente com uma longa jornada, com caixa 2. Caixa 2 instituído mesmo, assim, talvez mais bem alinhado do que o mensalão, ou do que qualquer coisa aí, onde existe toda uma engenharia financeira para que o cônjuge ou a cônjuge consiga desviar recursos sem o marido saber. Misericórdia. Cadê o conceito bíblico de aliança de uma só carne? Uma outra verdade, um outro princípio, a gente pode extrair de Eclesiastes 9:9. Desfrute a vida em casal. Olha o que diz o texto, cheio de sabedoria. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentidos. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. Então é muito claro no início desse versículo, desfrute a vida com a mulher que você ama. E é muito claro que por toda a vida, e é muito claro que isso é uma recompensa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, casamento é uma bênção, é uma dádiva do Senhor. São duas pessoas que se complementam para viver felizes, para usufruir de uma aliança com o Senhor, como alicerce dessa aliança. E aqui o texto fala que é usufruir todos os dias, não é só nas datas comemorativas, não é só quando o marketing de consumo diz, não, usufrua só na data dos dias dos namorados, do casamento, não, usufrua dessa relação, desfrute dessa relação todos os dias. E se Cristo está conosco em nosso casamento, é para ser uma jornada maravilhosa. É para ser uma jornada maravilhosa. E como testemunho, compartilhando, um grande exemplo nós temos aqui na nossa igreja, caminho mais proximamente com o pastor Caio e a pastora Raquel há alguns anos, e eu e a Ana, nós temos algumas admirações enquanto o ministério deles, mas uma das maiores admirações que nós temos é como um casal se relaciona há praticamente 50 anos de casado, com respeito, com brilho nos olhos, com cuidado, respeitando o espaço um do outro, nenhum anulando o outro. Isso é dádiva, isso é o caminho que o Senhor tem, desfrutar dessa jornada. Isso diz, não, desfrute enquanto é jovem, e quando você ficar velho, vai carregando esse fardo aí enquanto der. Misericórdia. Mas é isso que o mundo diz. E brincadeiras sutis vão chegando e adentrando a igreja. A mulher deixa de ser o vaso lindo do Senhor, passa a ser a dona encrenca. Não, é a dona encrenca aí. O cara, que é o homem, o varão valoroso, então, não, aquele ali, o fulano. Enquanto o Senhor fala que nós devemos desfrutar desse relacionamento, o mundo brinca que o casamento é uma prisão, que você, quando se casa, você está entrando num cárcere de sofrimento e vai ter que carregar esse sofrimento até o fim, como se você estivesse carregando uma bola de peso. Só que, se o Senhor nos diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, quem existe mais próximo do que o marido ou a esposa? Então, essa pessoa, toda a nossa fé, toda a nossa crença tem que desaguar primeiramente nessa pessoa. Se a palavra de Deus fala que sem amor de nada vale, então todo esse amor tem que desaguar primeiramente nessa pessoa, no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos. É tanto que a palavra de Deus é muito clara que como pré-requisitos para erguer pessoas ao ministério é a forma que ele governa a sua casa. E nós temos que entender e se inquietar com isso. Mas o mundo ele vai dizer, não tem uma vida abundante, não é possível ser feliz, não. Vai carregando esse fardo, enquanto você não acha algo melhor, ou enquanto você não tem coragem para pular do barco, ou porque você tem objetivos comuns financeiramente. Misericórdia, nós devemos sim usufruir dessa relação todos os dias. Isso é uma recompensa que o Senhor nos dá. Um terceiro princípio bíblico, bem conhecido, está nos 10 mandamentos, é honrar pai e mãe. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim
de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Honrar pai e mãe, gente, não é uma possibilidade, não é quando eu estou feliz, não é quando me agrada, não é quando ele me recompensa. Honrar pai e mãe é um princípio. Mas, e na média, a forma que um crente se relaciona com seu pai e com a sua mãe é para ser diferente do mundo. Desde uma criança, que já é um cristão, até um idoso, filho de um outro idoso, a relação ela tem que ser diferente. E a forma de nós honrarmos pai e mãe, muitas vezes é a forma como nós cuidamos dos nossos mais velhos na velhice. Essa é uma forma de honra. Depois de você receber, ter sido cuidado, ter sido honrado toda a sua vida, e você, de certa forma, você retorna em honra, em agradecimento ao seu pai e sua mãe. Mas o mundo diz totalmente o contrário. Não só diz, como comprova. A taxa de abandono de idosos no Brasil é um número alarmante. O Brasil é um país relativamente jovem, em média, só que agora está começando a viver com a ampliação da média de idade, com o aumento da taxa de vida, com a expectativa de vida. E está sendo cada vez mais comuns idosos que estão abandonados literalmente à sua própria sorte. Sem recursos, sem família, a pessoa abandona e deixa esse idoso para que o Estado cuide. E só nos albergues públicos brasileiros aumentou 33% nos últimos 5 anos a taxa de idosos abandonados que são entregues. Eu não estou dizendo que é que você tem um idoso com uma situação muito complicada de saúde, você interna e dá todo um suporte, não. É você pegar o seu pai e a sua mãe, que você deveria honrar, e você largar a própria sorte. É isso que o mundo diz. A palavra de Deus diz que é para você ter submissão, honra. O mundo diz não. Usufrua do seu pai e a sua mãe enquanto ele está pagando as suas contas. Quando você conseguir pagar as suas próprias contas, segue a sua vida. Um outro conceito, uma outra verdade, um outro princípio que a gente pode fazer um paralelo é que filhos são bênção do Senhor. Salmo 127, 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Nesse mesmo Salmo segue também dizendo que eles são flechas na mão do guerreiro. E isso é para pautar a nossa relação. Um casal ele tem que, obviamente, se não tiver alguma restrição de saúde ou não puder ter, filhos é para ser um caminho natural de um cristão que quer ter uma vida segundo os princípios de Deus. É para ser algo natural. Mas o que é que o mundo diz? Não, filho dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Se a gente comparar a taxa de natalidade do Brasil da década de 50 e 60, era de 5 a 6 pessoas. E um país muito mais pobre, muito mais difícil, e todo mundo vivia com melhores valores, com a família mais alinhada. E hoje, o ser humano, na busca da sua felicidade, que eu não quero dar nada para ninguém, eu só quero usufruir, a taxa de natalidade no Brasil já está em 1,5. Já é comum ver casais que no namoro, no noivado, já se relacionam e já pactuam. Não vamos ter filho de forma nenhuma. No máximo, um pet. E nada contra os pets, gente. Os pets são uma bênção do Senhor, mas não são a nossa herança. Não são a nossa descendência. Não levarão o nosso legado e não vão conseguir implantar um reino nessa terra. Não vão conseguir. Isso é tão gritante que hoje no Brasil, e o Brasil já copia países desenvolvidos como Japão e Estados Unidos, existe mais pets do que filhos menores do que 12 anos na residência. Isso é um absurdo. As famílias estão deixando de viver a herança do Senhor. Só que quando a gente vai para o islamismo está ganhando a Europa através da taxa de natalidade. Os cristãos caindo de 2 filhos e os islãs com 5, 6, 7 filhos. E com o passar do tempo, a Europa, já existe prognóstico, nas próximas décadas, será um continente, do Islã, muçulmano, porque eles entendem que os filhos é uma forma de avançar na religião. Os judeus também, se você já teve, nem todos, mas principalmente se é um judeu ortodoxo, eles andam lá com a fileira de filhos, porque eles entendem, e alguns deles até falam, nós temos o objetivo de recompor as perdas do Holocausto.
Nós perdemos aí milhões de irmãos judeus e nós entendemos que nós temos que repovoar com a nossa linhagem, com a nossa descendência. E o mundo diz não, o filho é um estorvo, o filho é um mal necessário. Um outro princípio bíblico é a responsabilidade dos filhos é dos pais. Ponto. Não existe terceirização, não existe delegação. Que a palavra de Deus diz, um texto bem conhecido, Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Em uma versão mais conhecida, instrua a criança no caminho. E você não pode delegar isso. Mas hoje, nesse mundo pós-moderno, o mundo diz, não, coloque na melhor escola, tenha a melhor babá, faça uma viagem para Disney a cada 2 anos e está tudo certo. Misericórdia. A palavra de Deus fala, instrua no caminho. Tem outro texto que fala, é andando, é comendo, é em todo momento você tem que usufruir essa caminho. Porque imagina, você recebe uma herança, que é um tesouro. E essa herança não é de uma outra pessoa, é de Deus nos dar o nosso filho como herança. E se nós recebemos algo como um grande valor que efetivamente tem, nós temos que gastar a nossa vida para dar o melhor para os nossos filhos. Mas, principalmente, o sucesso de um filho cristão é a salvação. A melhor forma de um sucesso de um filho cristão é você chegar ao longo da sua jornada, sim, Senhor, cumprir a missão, estar salvo. Ele vai estar na Jerusalém Celestial comigo. Mas o mundo diz o contrário. Não, primeiro uma boa faculdade, primeiro um bom emprego, depois a gente cuida da salvação e vamos ver no que vai dar. Gente, nada contra a gente buscar dar as melhores condições para os nossos filhos sobreviver nesse mundo caótico. Mas a prioridade tem que ser os princípios do Senhor. E eu deixo uma pergunta provocativa para a gente refletir quão grande é essa capacidade do mundo de querer abalar esses pilares. Você preferiria um filho que cresceu na igreja desviado, mas com a carreira de medicina proeminente, trabalhando numa multinacional, ou empresário? E ainda diz, não, Senhor, eu sei que o Senhor vai trazer de volta. Misericórdia, você não tem essa certeza não, meu irmão. A taxa de ida e de retorno para você reconectar um crente é baixíssima. Mas muitas vezes a gente está convivendo harmoniosamente com isso. Não, deixa ir lá, curtir a vida e depois ver no que vai dar. Ou você preferia ter um filho que serve o Senhor do início até o fim da vida e pode ter uma profissão mais modesta? Essa é uma reflexão que nós temos que ter. Mas o mundo está dizendo exatamente o contrário. Está dizendo exatamente o contrário. E o último princípio que eu trouxe aqui é amor e respeito. Voltando à relação de homem e mulher, está em Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Esse versículo é magnífico, o Senhor ele nos dá ferramentas e instruções, mas se a gente entender e aplicar, é magnífico o que o Senhor está dizendo. Mulher e homem têm naturezas diferentes, são nutridas no seu relacionamento de uma forma diferente. A mulher ela é nutrida por amor, por carinho, por afeto, por reconhecimento. O homem ele é nutrido por respeito, por honra. E não entender isso, a relação ela vira uma esquizofrenia. E nós tivemos aqui até um curso de casais, acho que uns 2, 3 anos atrás, que o Getúlio trouxe, aqui com um pregador de fora, só sobre essa temática. Se a gente entender que a mulher é movida a amor e que o homem é movido a respeito, muitos dos problemas do nosso casamento serão bem reduzidos. E aí tem algo, né, que nesse quesito de honra, né, e dessa relação de homem e mulher, eu já vi homem falar, não, mas a minha mulher não me respeita. Aí a pergunta que eu faço, você daria a vida por ela? Que a palavra de Deus fala, a mulher tem que ser submissa ao homem, mas o homem tem que ser capaz de dar vida por essa mulher como Cristo deu à igreja. Aí tem muito cara
meia boca, que não assume o seu papel de sacerdote, de cabra macho da sua casa, que a mulher sabe que ali está pautada numa árvore, numa rocha firme, com ela para o que der e vier, inclusive dar a vida por ela. Aí o cara não dá nada e quer o respeito, quer o amor. Não. Então nós temos que voltar aos princípios. E o mundo diz, não, esse negócio de amor e de respeito, nada a ver. A gente entra na relação para ser amado, para usufruir, para me afagar, para que tudo dê certo para mim. E o que sobrar, eu dou umas migalhazinhas e deu. Esse negócio de respeito, mano, é respeito. A mulher tem que ser empoderada, eu tenho que falar em pé de igualdade com o homem em qualquer local, e ele tem que se aguentar. Mas eu não consigo replicar os sentimentos de uma mulher, porque é naturalmente impossível. Mas como homem, eu sei que dói muito mais para um homem ele ser humilhado pela sua mulher publicamente do que um murro no estômago ou um murro na cara. Uma mulher que ela, com a sua língua, ela deprecia o seu marido, numa presença de uma família ou de um grupo pequeno, é muito pior do que uma agressão. E esses conceitos do mundo vai adentrando na igreja, e a mulher diz, não, eu tenho que falar mesmo, e ele que aguente. Não. A palavra de Deus fala que a mulher tem que ganhar o seu marido com a boca aberta ou fechada? Aberta ou fechada, gente? Fechada. E que nós possamos entender essa importância do amor e do respeito. Isso vai facilitar. E até aqui, gente, eu apresentei uma problemática, essa ambiguidade entre o que Deus diz, os princípios bíblicos, e o que o mundo diz. Mas como é que a gente vai conseguir resolver essa equação? Porque essa equação é difícil. A todo momento, a gente vai para a Bíblia a Bíblia nos enche da sua palavra, e o mundo vai lá, nos bombardeia com coisas contraditórias. E eu coloquei aqui mais 3 pontos para que a gente consiga vencer essa batalha, para que nós tenhamos famílias de Deus e não famílias do mundo. O primeiro delas é entender que família é um projeto de Deus. Ponto. Família é um projeto de Deus. Ponto. Se a gente entender isso, que é um projeto de Deus, e que Deus não falha, Ele não teve tentativa e erro, não, vou ver que se vai dar, se der errado eu tento um ou outro mecanismo de configuração. Não, desde um princípio Deus criou o homem e a mulher com um propósito, e família é um projeto de Deus. E um projeto, no campo humano, ele pode falar por algumas coisas, ou porque o projetista é falho, ele projeta errado, ou porque a execução é ruim, o cara executa de uma forma ruim. Mas, no campo espiritual, o projeto ele é perfeito. Deus já projetou a família de uma forma perfeita. Então, se a falha não pode estar no projeto, a falha está na execução. Concorda? E quem executa? Nós. Então, quem é Zé do pé do frango das nossas famílias, gente? A gente não pode botar a culpa em Deus, não. Somos nós mesmos. Nós não cumprimos o projeto. Nós não seguimos a execução conforme o manual. Ele criou o projeto e deixou o manual. Filho, não é simples. O manual é simples. Se você ver a forma dos principais princípios sobre a família, pelo menos de 10, 20 princípios você consegue alinhar. Mas é difícil. É simples de entender, mas difícil de aplicar. Por quê? Porque a nossa natureza vai lutar contra. Então, quem azeda a execução da família somos nós na execução, porque o projeto é perfeito. Então, a primeira coisa para resolver esse problema é entender que existe um projeto perfeito, um projeto eterno que não vai mudar. Nós é que temos que encontrar a forma de executar ele da melhor forma. Mas nós vamos conseguir executar esse projeto da melhor forma pelas nossas próprias forças? Não. Aí vem o segundo princípio, que é Cristo nos dá acesso a esse projeto, a esses detalhes espirituais. João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Existe um projeto perfeito, mas se você não receber Jesus para acessar o Pai, você vai passar toda a sua vida sem nem ter acesso a esse projeto. Você não começa nem a tentar executar. Você vai estar tentando, guiando a sua vida pelas suas próprias forças, pelo que você acha que é certo, pelo que o mundo diz, pelo que um novo guru surge. Então, a primeira forma de adentrar esse projeto é aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador,
Jesus ele não só lhe dá o acesso ao projeto, mas já se coloca como pedra fundamental desse projeto, como uma rocha firme que você pode seguir nessa execução pautada em Jesus Cristo. E meu amado irmão, minha amada irmã, uma outra mentira nesse campo, como tudo, toda a Bíblia, ela, se você espremer, ela vai chegar em Cristo. De Gênesis e Apocalipse, é toda a verdade. E Cristo, se o projeto é de Deus, e se Cristo é o centro da Bíblia, ele tem que ser o centro da nossa família. Mas o que é que o mundo tem pregado? Entre no casamento para ser feliz. Não, está tudo errado. A pessoa já entra só vendo o que é que essa pessoa pode me dar para me satisfazer e eu ter a relação do mínimo necessário. Eu recebo o máximo e dou o mínimo. Mas essa relação ainda é uma relação horizontal. Para que uma família se reconecte ao verdadeiro projeto, ela tem que ter primeiro uma relação vertical. O homem e a mulher têm que se conectar com Deus. E a partir do momento que você se conecta com Deus, busca a Deus, vive com Deus, conhece Ele na intimidade, o horizontal é consequência disso. Mas tem muita gente querendo viver o horizontal nas suas próprias forças, querendo resolver a problemática, sem se conectar verticalmente com Cristo. E Cristo, essa conexão com Cristo, é que vai nos permitir ter um alicerce. Isso é uma reflexão que eu sempre faço com a Ana lá em casa. Não é a Ana viver para me satisfazer, é a Ana viver para satisfazer a Cristo. Se ela viver para satisfazer a Cristo, eu vou usufruir dessa bênção. Não é o Júnior viver para satisfazer a Ana. Eu cada vez mais me aproximar de Cristo, e se o Senhor é fonte de só coisas boas, vai refletir para minha esposa. Mas muitas vezes a gente não quer se relacionar com Deus. Dá trabalho. Tratamento do Senhor dá trabalho. Não é o hit conselheiro amoroso. É o Senhor que vai pegar e te rasgar em todas as suas mazelas diariamente, buscando te tornar uma pessoa melhor e, por conseguinte, que você viva e ame o seu próximo como a si mesmo, que no caso é a sua esposa. E nesse conceito de entender que Jesus é o centro das nossas relações, tem um pensamento da pastora Raquel, que ela já compartilhou por vezes conosco, e eu acredito muito no que ela diz. Nenhum esforço humano, nenhuma vigilância humana ou tecnológica vai trazer vai nos dar uma segurança matrimonial no tocante à traição. A nossa segurança tem que ser se esse homem ou se essa mulher vive intimamente com Deus. Se esse homem e se essa mulher viver intimamente com Deus e tiver um caráter de Cristo, nós temos uma tranquilidade. Só que o que o mundo diz, não, seja feliz, paute a sua relação matrimonial se ele libera ou não o cartão de crédito. Se ele liberar o cartão de crédito no final do ano, ou no final de semana, ou do mês, ele é um baita marido. Já está errado, porque é uma só carne, você não precisaria nem pedir o cartão de crédito. É para ser tudo compartilhado. Ponto. Mas, e muitas vezes a gente fica norteando a nossa relação pelo que é periférico. E, na verdade, a cobrança ideal que o marido deve fazer para a sua esposa é: eu já lhe vi orando mais. Como é que está o seu devocional? A esposa deve falar com o marido: faz tempo que eu não vejo você fazer um jejum, meu irmão. Mas a gente não cobra, a gente cobra o que o mundo diz, porque a felicidade está no presente, está no dia, está na fotinha, está no filtro do Instagram, e a gente fica tentando pautar a nossa relação no que o mundo diz. Mas, na verdade, a nossa relação tem que ser pautada em melhorarmos através do relacionamento com Cristo e ajudar o nosso cônjuge a melhorar também nessa mesma medida. E nesse campo do projeto, Deus é o projetista, Jesus nos dá acesso ao projeto e se torna como pedra fundamental, só que ele nos dá o bônus da execução. Lembra que quem pode azedar a execução somos nós? Ele nos dá o Espírito Santo para ajudar nessa execução. João 14,16. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar sempre com vocês para sempre. Então, pensando, o projeto é perfeito. Quem falha a execução somos nós. Mas o Senhor, sabendo nessa limitação, Ele disse: se você me aceitar, instantaneamente você vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, conselheiro, que vai lhe guiar nesse projeto, em todas as áreas da sua vida, inclusive a família. Só que qual é o segredo, qual é a virada desse negócio? O Deus é trino.
Então o Espírito Santo ele tem a mesma natureza do Deus projetista. Então ele vai nos ajudar na execução do projeto perfeitamente. Perfeitamente. Não vai ter falha no projeto. Mas para isso a gente tem que se render para que o Espírito Santo nos governe no projeto perfeito de Cristo. Mas é fácil não. Sujeição, se subjugar ao Espírito, aceitar o confronto, aceitar a exortação, aceitar a orientação. E isso é o que nós temos que buscar. A solução para essa guerra entre Deus, a família de Deus e a família do mundo, está em Deus. Entender que Deus é o projetista, que Jesus nos dá acesso a esse Deus e se torna um pilar desse projeto e que, como bônus, ele nos dá o Espírito Santo para guiar a execução. Camis, pode vir aqui, por gentileza? Estamos quase finalizando. E recapitulando um pouco do que a gente falou, gente, não existe harmonia entre Deus e o mundo, não existe. Um princípio que Deus nos deixou é de uma só carne, aliança, unidade, tudo compartilhado. Nós temos que desfrutar sim a vida em casal, não é para ser um peso, não é para ser uma lástima, é para ser prazeroso, desde o namoro ao noivado, até o Senhor nos levar ou Ele voltar. Filhos são bênção do Senhor, uma herança do Senhor. A responsabilidade sobre os nossos filhos é nossa. Nós temos que pautar nossa relação entre homem e mulher com amor e respeito. E a solução para essa luta entre mundo e Deus está em aceitar o projeto de Deus, aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque só com Jesus no centro da nossa família é que nós conseguiremos. Pode baixar um pouquinho as luzes aqui, Rogério, por favor? E talvez, meu amado irmão, minha amada irmã, ao final dessa mensagem, a conclusão ou a reflexão que fica é: quem está governando a nossa casa? Quem está governando a nossa família? São os princípios bíblicos cristãos? Ou é o mundo que vai entrando sorrateiramente, vai governando e vai alinhando, e quando vê, nós estamos pautando a nossa felicidade, o nosso relacionamento, a forma que criamos nossos filhos com o que o mundo diz? Mas talvez essa dificuldade de entender isso seja o distanciamento de Deus. Eu vou me distanciando tanto de Deus que fica difícil ouvir sua voz, compreender a sua palavra, viver de uma forma espiritual, e eu estou tão distante de Deus. E se está distante de Deus, meu amado irmão, desculpa lhe dizer, vai ser pautado pelo mundo mesmo. Vai viver pelas vozes que você escutar. A voz de Deus tem que estar tão próxima e ser tão forte para conseguir suplantar todas as outras vozes. Talvez o que esteja faltando é disciplina. Cristão que é crente, mas que não lê a palavra de Deus, como é que você vai acessar o manual para executar bem, se você não tem vida com a palavra de Deus? Mas talvez o que não falte seja conhecimento. Tem pessoas com um profundo conhecimento bíblico, teológico, cristão cabeções, mas que na execução falha como nunca, porque coração obstinado e desobediente. Eu sei o que é para fazer, mas eu não faço. Mas Cristo continua aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, dizendo: eu quero assumir o governo da sua família, eu quero assumir o governo da sua casa, eu quero realinhar esse projeto, eu quero governar da forma que tem que ser. O Espírito Santo, ele está como conselheiro para lhe guiar em cada momento. Mas nós temos que buscar de todo o coração, e tem que ser a nossa prioridade. Tem que ser a nossa prioridade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ter um momento de oração mediante essa palavra. A palavra já foi exposta, já foi plantada, semeada. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Tem um momento, você com o seu pai, refletindo como está a sua família. A primeira pergunta que fica é: quem está governando? Deus ou os padrões do mundo? Deus ou os padrões do mundo? Existem pecados que a palavra confrontou e você viu: "Ih, Senhor, eu não estou cumprindo esse princípio. Me perdoa, Pai. Me ajuda a abandonar, de repente, esse meu comportamento, essas decisões que eu tenho tomado que não estão alinhadas com o teu propósito, com o teu projeto."
o que nós, eu e você, me incluindo aqui totalmente, nós vamos mudar a partir de amanhã. Existe alguma coisa que tem que ser pedida perdão a um pai, a um filho, a uma esposa, a um marido, porque existe bênção quando existe um perdão sincero, uma reconexão genuína, e que nós possamos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, refletir com todo o nosso coração, com toda a nossa força, e lutar e compreender que não existe um outro caminho. Nossa família só subsistirá nesse mundo se nós tivermos o governo de Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco primeiramente, Senhor Deus amado, a minha família, a minha casa diante de Ti. Tu sabes, Deus amado, que eu sou incapaz por mim mesmo, Pai, de governar a minha casa segundo os Teus princípios. E eu te peço, Deus, orientação a cada dia, que o meu eu morra a cada dia, que a minha carne se enfraqueça a cada dia, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, como um bom conselheiro, possa guiar a minha casa, possa guiar a minha família. Como homem, como sacerdote, Senhor Deus amado, a família é a minha prioridade, deve ser a prioridade de qualquer homem. Não existe glória no mundo, não existe sucesso profissional ou ministerial que seja recompensado, que possa ser trocado, Senhor, com a bênção da nossa família. Coloca, Senhor Deus amado, em relação com os nossos pais, que o Senhor possa nos guiar, Senhor Deus amado, em honra com os nossos pais, que possamos honrá-los, respeitá-los, cuidá-los, Deus, ouvi-los, Senhor Deus amado. Existem grandes bênçãos nos ensinamentos de um pai e de uma mãe, que muitas vezes a gente negligencia por soberba, por vaidade. Ajuda, Deus amado, a criar os nossos filhos como uma herança, como um bem precioso que o Senhor nos dá, a assumir, Senhor Deus amado, a responsabilidade, Senhor. Não delegar, Senhor Deus amado, essa responsabilidade é nossa. Que nós possamos, Deus amado, cuidar e gastar a nossa vida, Senhor Deus amado, com essa herança, com os nossos filhos e com os nossos netos. Que nós possamos compreender, Deus, que o sucesso, Senhor Deus amado, é salvação, é chegarmos todos de mão dada naquele dia. Estamos juntos, meu Senhor. A jornada foi dura, a jornada foi longa, mas nós vamos reinar contigo de eternidade a eternidade, Pai. Com os mais velhos, com os mais idosos, com os de meia idade, com os filhos, com os netos. Nós queremos, Senhor Deus amado, que toda a nossa família chegue ao final dessa jornada conosco. Nos orienta, Pai. Nos orienta, meu Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a compreender a importância do amor. Dá, Senhor Deus amado, um coração amoroso, um coração dócil, que para os homens, para nós homens, Pai, que muitas vezes nós não entendemos as sutilezas, Pai, as minúcias para agradar as nossas mulheres. Dá, Senhor Deus amado, às mulheres, Deus amado, a compreensão de quão importante é ter o respeito pelos maridos, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Precisamos, Deus amado, adentrar o Teu projeto de cabeça e viver esse projeto como prioridade da nossa vida. Precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda nessa jornada, Pai. Colocamos, Deus amado, todas as famílias, Senhor Deus amado, que estão nessa campanha conosco. Temos mais uma semana, Senhor. Creio que tem pedidos de conversão, pedidos de realinhamento, pedido de reestruturação, Pai. Nos ajuda, Pai. Que nós possamos, Deus amado, ter testemunhos, Pai, de famílias restauradas para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que possamos, Senhor Deus amado, se conectar mais intimamente contigo verticalmente, para que as pessoas possam usufruir, Pai, do caráter de Cristo de uma forma horizontal, a começar das nossas famílias. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te amamos, Senhor. Não temos outro Deus além de Ti. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, o Pai, o projetista perfeito, que a graça de Jesus, o Filho, que é o alicerce da nossa família, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo que nos guia na execução dessa missão esteja com você, com a sua família, com cada um que nos assiste. Vão na paz. Um excelente resto de semana, um excelente resto de ano a todos nós. Deus abençoe.